Apesar dos problemas políticos, sociais e econômicos que persistem em dificultar a vida dos brasileiros, ainda há motivos suficientes para sentir orgulho do Brasil. Trazendo esse assunto para a cultura pop, uma das razões que se torna motivo de orgulho nacional está no trabalho de tradução e dublagem de filmes, séries, animes e games, ou, de maneira sucinta, as chamadas versões brasileiras. Graças aos estúdios de dublagem consagrados como a Herbert Richards, Alamo, AIC São Paulo, Cinevídeo, Gota Mágica e tantos outros, obras audiovisuais do exterior se tornaram acessíveis para nós brasileiros, além de apresentarem profissionais renomados, dando vida a personagens idolatrados como José Santa Cruz, Orlando Drummond, Nelson Machado Filho, Miriam Fischer, Úrsula Bezerra, Guilherme Briggs, Wendel Bezerra e tantos outros. Além da qualidade da tradução e o esforço dos dubladores, é inegável a importância de uma mídia em especial que foi capaz de dar aos estúdios de dublagem e seus profissionais a notoriedade merecida: os animes. Com a popularização da animação japonesa na TV dos anos 80 e 90, o público não só se tornou fanático por Dragon Ball Z, Os Cavaleiros do Zodíaco e Yu Yu Hakusho e tantos outros animes que chegaram ao país, como também buscaram saber mais sobre quem eram os responsáveis por dar vida a personagens icônicos como Son Goku, Yuzuki Urameshi, Seiya de Pegasus, Naruto Uzumaki e tantos outros. Pensando nisso, serão listados 8 dos animes com trabalho de dublagem que não só costumam ocupar listas de versões brasileiras que se equiparam ao original, como em alguns casos, até conseguem superá-los devido não só à sua popularidade, mas também qualidade. Com isso posto, vejamos os animes que demonstram a alta qualidade da dublagem brasileira. Embora a saga clássica Dragon Ball tenha recebido uma versão brasileira pela Gota Mágica para seus 60 primeiros episódios, foi com o trabalho da Alamo para Dragon Ball Z que as aventuras de Goku e companhia se tornaram uma febre nacional, com a Band e a Cartoon Network conseguindo os direitos de exibição da saga Z. A empresa de dublagem utilizou a matriz espanhola para realizar a tradução, que apesar de alguns erros, foi extremamente bem recebida pelo público, graças ao trabalho de voz que apresentou ao mundo nomes como Wendel Bezerra, Alfredo Rolo, Wagner Fagundes e tantos outros dubladores com suas vozes memoráveis. Anos depois, a DPN Santos e a Alamo seriam responsáveis pela dublagem do Dragon Ball clássico, redublando e completando o trabalho da Gota Mágica, mas dessa vez com o retorno dos dubladores da saga Z e a adição de Úrsula Bezerra fazendo a voz do Goku em sua fase criança. O mesmo ocorreu com a saga GT, onde os irmãos Úrsula e Wendel alternaram as vozes do Goku em suas formas criança e adulta, respectivamente. Além do excelente trabalho de dublagem dos personagens, há de se destacar o trabalho excelente nas músicas de abertura e encerramentos da saga Dragon Ball, com destaque para Xalá Het Xalá, na voz de Rodrigo Firmo, e Sorriso Resplandecente, na voz de Ricardo Fábio. Muito da popularidade de Dragon Ball no país se deve ao excelente trabalho de dublagem realizado entre os anos 90 e início dos anos 2000, que inclusive justifica a rejeição do público à mudança de elenco nas dublagens de Dragon Ball Kai e no filme A Batalha dos Deuses. Felizmente, a saga Dragon Ball trouxe de volta a grande maioria das vozes clássicas, embora tenha recebido críticas devido ao excesso de gírias brasileiras e vícios de linguagem. Diferente do que ocorreu com o já clássico Cowboy Bebop, Samurai Champloo, obra posterior de Sanshiro Watanabe, recebeu um trabalho de dublagem completo em seus 26 episódios pelo estúdio Som de Veracruz. E mesmo sendo uma obra de nicho, a qualidade conferida pelo estúdio e dubladores foi impecável. Vindo juntamente com outros animes adorados como Gungrave e Trigun, Samurai Champloo teria sua versão brasileira originalmente pela Alamo. Porém, o excesso de trabalho fez com que o mesmo fosse dublado pela Som de Veracruz, com o anime chegando na Cartoon Network. Com dubladores de talento como Ettore Ziun, Lara Rissa e o saudoso José Luiz Barbeito, dando vida ao trio protagonista. A versão brasileira de Samurai Champloo é um dos melhores exemplos da dublagem nacional aplicada aos animes, com direito até mesmo a palavrões e linguagem mais chula, algo até então raro no início dos anos 2000. Sendo mais um dos aprendizes do trabalho inovador de dublagem visto em Yu Yu Hakusho, One Punch Man, um dos shounens mais populares no Japão e no mundo, conquistou o público brasileiro com um trabalho de dublagem realizado pelo estúdio paulista IDF, sob direção de Diego Lima, que inclusive afirmou tomar como inspiração a aventura de Yuzuki Urameshi para conferir o tom da dublagem para One Punch Man. A Viz Media, responsável pela distribuição do anime, não poupou esforços para conseguir o melhor trabalho de dublagem possível, tanto que o dublador Yuri Chesman passou por diversos testes até conseguir o papel principal, dando vida a Saitama. O resultado, como visto em tela, compensou o esforço. Um anime do requinte e sagacidade de Death Note, obra máxima de Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, precisava de uma versão brasileira digna, ainda mais levando em conta que se trata de uma obra pautada principalmente em seus diálogos incisivos e sua trama intrigante.
Felizmente, o renomado estúdio Cinevídeo tomou a responsabilidade para si, e sob direção de Jorge Vasconcelos, tivemos uma dublagem excepcional para o cultuado anime e que consegue fazer jus à versão original. Embora todos os personagens tenham intérpretes dignos, o destaque evidente vai para as escolhas de José Leonardo e Sérgio Cantu para dar vida aos arqui-inimigos Light Yagami e o detetive L, respectivamente. No caso do primeiro, vemos em sua voz toda a genialidade de simulação e perversidade de Kira, enquanto o segundo confere a mesma inteligência, mas também serenidade e calma do maior detetive do mundo. Citando ainda os grandes trabalhos de Ana Lúcia Menezes, Charles Emanuel, Mauro Ramos, Luiz Sérgio Vieira e o próprio diretor dando voz a Ryuki. Death Note recebeu uma versão brasileira excepcional, e que, mesmo com muitos se recordando da dublagem devido à famigerada cena da batatinha, ainda assim conseguiu manter toda a seriedade necessária para um anime desse nível. Embora esse seja um título um tanto mais obscuro para a maioria dos brasileiros, o popular mangá Mob Psycho 100 logo se tornou um dos preferidos pelos otakus devido ao trabalho de dublagem excelente realizado pela Unidub, empresa criada por Wendell Bezerra. Do mesmo autor de One Punch Man, Mob Psycho 100 traz o humor, ação e excentricidade típicas da aventura de Saitama, mas trazendo para a equação um fator de misticismo devido às habilidades psíquicas de seu protagonista, um jovem contido que não se considera especial, mas que possui uma habilidade capaz de causar imensa destruição caso seu nível emocional chegue ao seu potencial máximo. A dublagem do anime foi extremamente bem recebida pelos fãs brasileiros, contando com dubladores como Mauro Ramos, Tânia Gaidari, Wagner Fagundes, Mauro Castro e Ítalo Luz, sendo considerada uma das melhores versões brasileiras de animes modernos. Com ambas as versões, tanto a clássica quanto a Brotherhood, recebendo versões dubladas em nosso país, Full Metal Alchemist se tornou um enorme sucesso entre os fãs brasileiros graças à sua trama profunda, personagens complexos, mescla de drama, ação e humor na medida certa, além, claro, do excelente trabalho de tradução e escolha de vozes da Alamo e da Artworks Digital Studio para as duas versões. E o melhor de tudo, a versão Brotherhood, que além de mais longa, é mais fiel ao mangá de Hiromu Arakawa, conta com a grande maioria dos dubladores da versão anterior, com destaque para Marcelo Ramos e Rodrigo Andreato como os irmãos Eric, Andressa Andreato como Winnie e Hermes Baroni, eterna voz de ceia de Pégaso, dublando Roy Mustang. Feliz ou infelizmente, a versão Brotherhood recebeu uma nova dublagem, que além de correções e mudanças, também realizou a troca de muitos dubladores, como é o caso de Mauro Ramos, dublando o personagem Armstrong no lugar de Gilberto Baroni. Ainda assim, tanto a versão clássica quanto a Brotherhood contam com versões nacionais dignas de um dos melhores animes já concebidos. O maior responsável por popularizar não só o trabalho de dublagem, mas o universo dos animes em nosso país, Os Cavaleiros do Zodíaco, foi um divisor de águas na história da TV brasileira, e do que nós entendemos como cultura pop. A criação de Masami Kuramada foi extremamente bem recebida no Brasil, com crianças, adolescentes e adultos de todo o país se tornando fanáticos pela jornada de Seiya, Yoga, Shiru, Shun e Ikki para defender a deusa Atena e a Terra de ameaças ao nível dos deuses. Além da qualidade da obra em si, é inegável a importância do trabalho de dublagem que foi desenvolvida por diversos estúdios, desde a Marshmallow, passando pela Gota Mágica, até a saudosa Alamo, onde foram realizadas correções de nomes e termos ao longo dos anos, devido à novidade do formato no país. Tendo chegado inicialmente na Rede Manchete, e com a sua nova dublagem chegando pela Cartoon Network e a Rede Bandeirantes, Os Cavaleiros do Zodíaco continuam a marcar época, com uma legião de fãs fiéis no Brasil que continuam a consumir todo e qualquer produto vindo da franquia. E muito desse sucesso é atribuído às vozes icônicas de Hermes Baroni, Elcio Sodré, Francisco Bretas, Ulisses Bezerra, Leonardo Camilo e tantos outros. Por último, mas não menos importante, temos em Yu Yu Hakusho um projeto que, apesar de arriscado nos dias atuais, não poderia ter sido mais certeiro. Para a dublagem das aventuras de Yuzuki Urameshi como detetive espiritual, o ainda iniciante estúdio Audio News recebeu a missão de fazer a versão brasileira, com a direção de Marco Ribeiro, que eternizou o anime com seu trabalho de tradução repleto de gírias, frases de efeito e ditos populares de nosso país. Tendo estreado na Rede Manchete nos anos 90, Yu Yu Hakusho, até hoje, é alçado ao posto de um dos melhores animes que chegaram em nosso país, com a razão do sucesso sendo atribuída não só pela qualidade da história de Yoshihiro Tagashi e ao trabalho de animação da Peirot, como também pela versão brasileira, que ainda contou com dubladores de talento como Miriam Fischer, José Luiz Barreto, Duda Ribeiro, Cristiano Torreão, Peterson Adriano, Fernanda Crispim
e tantos outros. Posteriormente, o anime receberia uma dublagem pela Alamo, novamente sob direção de Marco Ribeiro, que fez questão de trazer todo o elenco de volta, com exceção daqueles que vieram a falecer. Essa versão foi lançada na Cartoon Network e em home video pela PlayArt, e consegue manter a essência e qualidade saudosa da versão original da Rede Manchete. Com essa lista, esperamos fazer jus aos grandes trabalhos da dublagem brasileira para o amado universo dos animes, além de trazer ainda mais notoriedade e reconhecimento para profissionais dessa arte tão estimada em nosso país. Com toda e qualquer certeza, títulos que mereciam uma posição acabaram ficando de fora, como Trigun, Naruto, One Piece, Bleach, Inuyasha e tantos outros. Ainda assim, que essa lista sirva para que todo e qualquer fã de anime busque por mais trabalhos de dublagem nacional nessa adorada mídia e reconheçam o valor dos profissionais que dedicaram suas vidas e vozes para interpretar personagens adorados por várias gerações.